Olá, começa aqui o último episódio da primeira temporada de Por Dentro com. Eu sou Elizabeth Costa e hoje quero recordar os 11 convidados que passaram por aqui desde o primeiro episódio e deixar-te as últimas sugestões antes de ir de férias para criares conteúdo de sucesso. Agradecendo a disponibilidade de cada um dos meus convidados em estar comigo neste desafio, tenho de confessar desde já que aprendi e muito com todos nestas conversas sempre bem dispostas. O primeiro convidado do Por Dentro com foi o Ruben Martins, jornalista do Jornal Público, é um apaixonado por podcasts e autor da primeira tese de doutoramento portuguesa sobre conteúdos digitais áudio. Segundo o Ruben, vale a pena começar um podcast, mas iniciar esta aventura tem requisitos especiais. Vale a pena, mas vale a pena fazer as coisas bem feitas. Ou seja, não vamos fazer um conteúdo só porque sim, porque se é para fazer uma coisa só porque sim, muito facilmente nos vamos cansar dele e muito facilmente vamos desistir de o fazer. Os produtores, se não estiverem apaixonados pelo conteúdo que produzem, acabam por desistir dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer, não é? Nós não nos vamos lançar um projeto para ao final de 2 ou 3 episódios percebermos que afinal já não vale a pena. Portanto, se queremos lançar um podcast, sim, vamos a isso. Temos um longo caminho pela frente, mas no final de contas, se investirmos o nosso tempo e o nosso amor também, de certeza absoluta que vai ser bem sucedido. Quem seguiu os conselhos do Ruben Martins foi a Rita Santos, que começou a produzir o seu cartão de embarque na pandemia e continua com empenho e persistência. A Rita explica porquê. Eu gosto mesmo muito de viajar, agora adoro descobrir outros locais, outras pessoas, no fundo tudo o que seja diferente daquilo que nós conhecemos e daquilo que é a nossa realidade. E eu achei que tinha aqui a oportunidade de juntar 2 coisas que eu gosto muito, que é precisamente viajar, sem sair de casa neste caso, que é fazer a outra coisa que eu gosto muito, que é um bocadinho, uma espécie de rádio, não é? Que levasse as pessoas a sair de casa, não literalmente, mas da forma que era possível na altura. Depois de uma produtora de conteúdo, um analista. Miguel Paisana foi o meu terceiro convidado. Ele é investigador do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e do Observatório da Comunicação, o Obercom, sobre o mundo do áudio e dos podcasts, que nos veio recordar que as notícias sobre a morte da rádio são muito exageradas e que o áudio mantém toda a sua importância e notoriedade. Essa ideia de que o áudio foi central e deixou de ser é sempre um bocadinho subjetivo, não é? Porque depende um bocadinho daquilo que são as diferentes audiências e diferente segmentação, não é? Aquilo que o podcasting veio fazer foi trazer de volta para as dietas mediáticas dos mais jovens, então o áudio. Não podemos dizer que tenha deixado de ser central, diria eu. Depois do mundo dos números, do Miguel Paisana, no Por Dentro com, recebi um autor mais dado às teorias da conspiração. É este, pelo menos, o título do podcast do Renato Rocha. Para mim, eu sinto mais confortável neste método mais guionizado. E também tenho a parte, para mim, mais fixe, que não é estar à frente do microfone, é a parte da preparação e da escrita. O estar ao microfone é quase uma inevitabilidade do processo, mas a parte de que eu efetivamente gosto é aquela que pode parecer mais difícil, que é a de bater com a cabeça nos livros e de mergulhar naquele universo. Isso é o que eu mais gosto. Renato Rocha, autor do podcast Teorias da Conspiração, que, é claro, podes ouvir no podcast. Ainda no mundo das teorias, com a quarta convidada do Por Dentro com, descobrimos que o som binaural é um impostor. A Ana Sofia, que está a realizar um doutoramento em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é fã de podcasts e sabe tudo sobre o som binaural, mas conspira apenas e só para devolver ao áudio o seu verdadeiro lugar. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, ouve em 3 dimensões, não é? Nós conseguimos perceber se o som está longe, se está perto, se está a passar por cima de nós, se está ao nosso lado, se está atrás. Então, da mesma maneira que nós ouvimos, que é a 3 dimensões, o som binaural, digamos que é um impostor. Ou seja, ele vai reproduzir basicamente aquilo que nós ouvimos quando não temos uns auscultadores. Então o som binaural é isso, ele é som espacial, ele é 360. Então a diferença é que o som binaural permite ao ouvinte estar no centro da ação, enquanto que o som estéreo, neste caso, é como se estivéssemos num teatro, nós estamos a assistir à peça.
Tive duas convidadas no 6º episódio de Por Dentro Com, que me revelaram o lado negro dos podcasts. Ou melhor, contaram-me como se fabrica um podcast de true crime e sobrenatural. A Inês e a Elodie são autoras do podcast que se chama Viagens Obscuras. Foi complicado tentar arranjar um nome para o podcast. Muito complicado. Depois de muito debate e brainstorming, concluímos que teria que incluir um pouco de tudo. Iríamos discutir muita coisa nos episódios, porque não só falamos de crime, mas no paranormal também. E basicamente coisas obscuras. Ouçam até ao fim e riam-se muito. Com as nossas prejuízos, que somos mesmo as cromas do crime. É claro que podes ouvir as Viagens Obscuras no podcast. Uma viagem não menos interessante pelo mundo dos podcasts foi a que fiz com o Luís Sousa, diretor de conteúdos da Broá, no 7º episódio de Por Dentro Com. Hoje em dia, o que me entusiasma no podcast é ver transgressões no meio. Ou seja, é quando eu recebo ou quando me apresentam um programa em que eu sinto que está a ser testado qualquer coisa diferente. Para bem, para pior, para mal. Mas quando uma pessoa está num meio em que consome coisas tão diferentes, é este próprio ato da experimentação de, ok, porque é que isto... qual é que é o grau de interatividade disto? Ou porque esta duração? Porque é um desafio que eu tenho que quebrar. O podcast ainda tem espaço para a transgressão. São os chamados conteúdos de nicho, um assunto que fez parte da conversa com David Carronha, produtor de conteúdos. O David foi o meu convidado no episódio número 8. Não escolher temas muito abrangentes e escolher um nicho ou escolher um tema que seja confortável para a pessoa, que ela saiba que vai ter sempre interesse em fazê-lo e que saiba que lhe vai dar gozo. Porque fazer um podcast sem gozo nenhum é horrível. Não aconselho ninguém. Só porque os outros fazem, mas não têm nada para oferecer, um podcast vazio, não aconselho, porque se vão fartar e vão perder tempo. Agora, se têm realmente uma motivação, um interesse num conteúdo, é avançar. E outra coisa, não achar que vão fazer um podcast e amanhã já vão ser ricos e famosos. Não é por aí. O David Carronha é o autor da Lutação Esgotada e Pessoas Humanas, 2 títulos que podes ouvir no podcast. Pagar por aquilo que se ouve foi um dos temas que marcou a minha conversa com Inês Rocha, jornalista premiada e especialista em podcasts. A cultura dos podcasts nasceu exatamente da gratuidade. Os feeds RSS estão disponíveis para toda a gente, em qualquer plataforma, qualquer aplicaçãozinha que consiga ir buscar feeds RSS, disponibiliza o conteúdo. Portanto, as pessoas habituaram-se nos últimos anos a consumir podcasts sem ter que pagar. Por isso, mudar isso é difícil. Inês Rocha foi a minha convidada no episódio 9. A Liliana Marques tem uma escola portuguesa de podcasts, ensina a fazer podcasts e, por isso, sabe que este é um assunto que dá mesmo muito trabalho. Porque a audiência vai acabar por ser uma audiência muito fiel. A audiência de podcast é muito fiel e vai acabando por criar uma ligação connosco. Então, assumirmos este compromisso primeiro connosco, com a audiência, vai nos levar à consistência. E esta consistência dá mesmo muito trabalho. Liliana Marques foi a 10ª convidada do Por Dentro Com. E fechei esta primeira série com chave de ouro. Convidei a Carla Rocha para nos explicar como se constrói um comunicador. Eu não acredito num comunicador inato. Muitas vezes dizem-me assim, isto ou tem, ou temos ou não temos. Eu acredito que com treino, com vontade, com consciência, conseguimos mudar. Comunicar é criar ligação com o outro, é encontrar um ponto em comum, é construir pontes. Alguém que queira isto consegue. O melhor de Portugal é o podcast da Carla Rocha, que podes ouvir no podcast. Um dos colaboradores que sempre fez parte desta aventura é o Tiago Loureiro. Especialista em SEO e redes sociais, tem deixado aqui dicas muito úteis para que o teu seja um podcast de sucesso. Ficam então as últimas sugestões antes das férias do Tiago Loureiro. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Depois deste episódio vamos de férias, pode ser? Combinadíssimo. Voltamos na próxima temporada. Se tem que ser, vamos. Está bem. Por então, nós mas aqui. Pois, exatamente. E para finalizar, vamos falar de um assunto que está a ir aí completamente na ordem do dia, que é como é que a inteligência artificial pode ajudar na criação de um podcast. Como é que pode? É mesmo isso. É de facto um tema incontornável da atualidade, pelos mais diversos motivos, não é?
Irá a inteligência artificial substituir a maioria dos postos de trabalho? É desta que a máquina substitui o homem? Levantam-se muitas questões, não é? Espero bem que não. Cá estaremos para ver. Vai correr tudo bem, vamos acreditar. Vai correr bem. Porque é nisso mesmo que eu acredito. É que não podemos deixar passar o potencial destas ferramentas. Devemos tirar partido delas, elas existem para nos servir. E já temos tantas a esta altura que, na minha opinião, é mesmo mergulhar neste mundo e tirar partido dele. Então, o que é que podemos utilizar? Já são várias as áreas em que a inteligência artificial nos pode facilitar a vida. Estamos a falar para os criadores de podcast, obviamente. Enumeremos então algumas. Por exemplo, para a edição de áudio. Já existem ferramentas de IA, de edição áudio, que auxiliam e muito no processo de pós-produção. Seja na redução de ruído, compressão, equalização, tudo isto pode ser feito de forma quase automática, rápida e eficaz, como por exemplo o Descript ou o Podcastle. São duas ferramentas que fazem isto quase de forma autónoma e poupam muito tempo na edição. E até mesmo para quem não percebe muito desta área, tem aqui uma excelente oportunidade para colocar o seu som a um nível profissional. E para além da edição de áudio, também há já conversores de áudio para texto. E eu gosto deste. E bem, porque falemos sem rodeios, sabemos que legendar é maçador, é chato. Especialmente quem produz videocasts ou usa excertos do podcast nas redes sociais como posts, sabe que legendar é importante, porque muitas vezes as pessoas estão a consumir o conteúdo sem o som. Mas também sabemos que esta tarefa é muito consumidora de tempo. E existem já plataformas como o Castmagic, o Speech Notes ou o Author AI que dão uma ajuda incrível neste capítulo. Porquê? Porque de forma quase imediata o nosso áudio é convertido em texto. Poupam-se horas de trabalho. Outro capítulo onde as ferramentas de inteligência artificial nos podem ajudar é na análise de conteúdo. Como? Olhando, por exemplo, para a ferramenta o Listener FM, que olha para o nosso podcast e cria de forma automática notas, descritivos e títulos apelativos para usar nos nossos episódios, nas redes sociais, para SEO, etc. Este tipo de plataformas consegue também identificar possíveis temas para futuros programas e identificar tópicos relevantes para a nossa audiência. E acho que conseguimos imaginar a carga de trabalho que isto nos tira das costas, não é? Interessante. Por último, falemos de distribuição. Com a inteligência artificial acabaram-se aquelas horas longas de definição de estratégia, distribuição de conteúdo, como é que vamos fazer, como é que vamos abordar. Já existem plataformas que olham para as audiências e conseguem recomendar os melhores locais de distribuição e acrescentam a isso táticas de crescimento. Por exemplo, no Buzzsprout, que já tem essa funcionalidade disponível. E estes são apenas alguns exemplos. Existem muitas mais ferramentas de inteligência artificial. Elas estão a brotar debaixo das pedras. E acho mesmo que os criadores de conteúdo, criadores de podcasts, devem tirar partido delas. Algumas destas plataformas oferecem várias funcionalidades que falámos, todas agregadas numa só. O que é importante aqui? É perceber o que é que nos convém mais. Porque umas são grátis, outras são pagas, outras são as chamadas freemium, com partes pagas e partes gratuitas. Devemos tirar então um bocadinho para estudar a melhor hipótese, aquela que mais se adequa à nossa situação. Mas no fim da linha, qualquer que seja a opção, vamos ganhar muito tempo na produção do podcast. As ferramentas de IA são de facto um must-have, indispensável. Portanto, enquanto elas não acabam connosco, devemos aproveitá-las. Claro. Tiago, mais uma vez, boas férias e até à próxima. Férias. De 1 a 6 de agosto, a Jornada Mundial da Juventude vai mudar o rosto da cidade. É esperado 1,5 milhão de peregrinos neste encontro que conta com a presença do Papa Francisco. E porquê é que falo nisto? Porque na homepage do Podcasts vais encontrar alguns dos títulos que te vão ajudar a viver este momento único na cidade de Lisboa. Clica para ouvir. E o 12º episódio de Por Dentro Com fica por aqui, assim como a primeira temporada. Voltamos depois das férias com mais novidades sobre podcasts e criação de conteúdos. Eu sou a Elizabeth Costa. O Por Dentro Com é um conteúdo da responsabilidade da equipa editorial do Podcasts. Continuação de bons conteúdos, boas férias e até breve.